Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Oi, Silvinho, boa noite. Aqui é Luan Siqueira, da Rádio Craque Neto. Queria te perguntar em relação ao Renato Augusto, né, que foi um jogador que sempre foi acostumado a jogar com a bola no pé, indo de encontro ao gol. E hoje, e também contra o Chapecoense, ele jogou como um falso 9, né, jogou muito mais de costas para o gol. Queria que você avaliasse a posição do Renato Augusto, se você gostou tanto da partida dele de hoje, como também contra a Chapecoense. Obrigado. Boa noite. O Renato Augusto é um atleta de uma versatilidade muito grande, que tem dado passos para frente, ao contrário, muitas vezes, de alguns atletas, no decorrer de suas carreiras, eles vão atrasando um pouco na etapa no campo, e o Renato ele tem a condição de fazer um falso 9, um segundo atacante. É um atleta com muita qualidade técnica. Pode jogar na meia, pode jogar até como primeiro volante. Contra o Bragantino fez um excepcional jogo, começando no meio, vindo um pouco para trás, fez o gol. O Renato é um jogador de muita versatilidade, muita qualidade técnica. Boa noite, Silvinho. Aqui é Vini Bonadia, da Central do Timão. Silvinho, no segundo tempo, o Corinthians executou muito bem a pressão pós-perda da bola, adiantou as linhas, sufocou o Fortaleza. Já no primeiro tempo, as linhas defensivas do meio do campo do Corinthians jogaram um pouco mais recuadas, assim como já aconteceu em outras partidas. Eu gostaria de saber de você o porquê não é um padrão dessa equipe, ou porquê não acontece mais vezes das linhas jogarem adiantada e pressionar o adversário, tanto em casa quanto fora. Obrigado e parabéns pelo resultado. Obrigado, boa noite. Um jogo de futebol, correto, ele tem 90 minutos. A intenção, quando nós montamos o jogo, treinamos e trabalhamos em cima de uma partida, é tirar o melhor proveito, aumentar a chance de ganhar e diminuir a de perder. Só que do outro lado, convém comigo que tem um adversário que também está pensando igual. E as forças muitas vezes se equivalem dentro de campo. Não existe um jogo de futebol que você faz 90 minutos melhor que o adversário. Não existe. Sempre o adversário, a complexidade do futebol é enorme. E sempre tem um time, e isso que faz dele um esporte magnífico, extraordinário, apaixonante, do qual o adversário às vezes diz assim, uma ou duas chances eu vou ter no jogo. E se eu cravar, me defendo, enfim. São possibilidades enormes de jogo. Nós tentamos. Só que do outro lado tem um time bem qualificado, bem montado, de anos, né, de agora não, bem de anos, que tem estado muito bem colocado na sua classificação, atletas de muita qualidade física, técnica, do qual, ao passar do jogo, e aí voltamos à pergunta, vai se abrindo o campo. A gente costuma dizer essa expressão, com o passar do tempo vai abrindo o campo, você tem as linhas do outro lado mais fechadas também, você não consegue explorar, o adversário defende com 8, 9, 10 atletas atrás da linha da bola. Já no segundo tempo, o cansaço leva você a defender com 6, com 7, com 8, em alguns momentos de transição, até mesmo com 4, 5, 6 atletas, abre-se campo, como nós costumamos dizer. E isso ocorreu com a Chapecoense, voltou a ocorrer aqui. Quando você não consegue fazer um gol e administrar a partida, e não administrar para não perder, é para você escolher melhor as jogadas e ter mais tranquilidade para proporcionar jogo, você tem que estar insistindo. E isso ocorreu mais uma vez, e nós fomos felizes e premiados com um segundo tempo muito bom. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Contra o Inter, o time não fez um bom primeiro tempo, melhorou no segundo. Contra a Chapecoense, não fez um primeiro tempo bom, melhorou no segundo. E hoje, de novo, não fez um primeiro tempo tão bom e melhorou no segundo. Você tem uma explicação para isso? Por que isso vem acontecendo? Se é algo que você e sua comissão técnica merece um estudo e merece uma análise de vocês. Obrigado. Boa noite. Foi respondido já no tópico anterior uma pergunta parecida, que já teve a sua explicação da complexidade e os 90 minutos de jogo e que vai se abrindo o campo. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Silvinho. Parabéns pela vitória. E você sente que o jogo de hoje, o time, né, na insistência, né, naquela manter a paciência, que a paciência foi o maior fator para o time sair com a vitória, apesar da jogada não estar encaixando, né? O time teve a paciência de saber a hora certa de atacar e fazer o gol da vitória? Boa noite. Sim, essa é uma virtude que é difícil, porque quando esse gol não vem rápido, ou ele não vem num primeiro tempo ainda, não que nós tenhamos
buscado e tido 5, 6 oportunidades de gol, mais 2 a 3 tivemos próximo rondando, e ele não sai. À medida que ele não sai, sim, você tem que ter paciência. Apressar o jogo é uma coisa que você faz com que erre passe. A minha análise do jogo no primeiro tempo é que nós apressamos demais. À medida que nós não conseguíamos fazer um gol e jogar na área do adversário e sufocá-lo, nós começamos a apressar algumas jogadas. Tecnicamente começamos a ter erros. Atletas de alto nível, tecnicamente dizendo também, começaram a apressar jogadas e errar passes, e isso não nos dava condição de permanecer com a bola. Já no segundo tempo, a paciência do qual você se referiu, ela começou a ocorrer. E nós tínhamos que desenvolvê-la, porque não tem outro jeito. Do outro lado tem um adversário potente, forte, qualificado, e se você continuar errando, mais chances você dá para o adversário fazer transições e chegar aqui no teu campo. Então foi uma grande virtude do time, sim, continuar lutando. As alterações foram muito bem feitas, potencializaram o time, mas a virtude é dos atletas sempre em campo, e essa paciência eles tiveram. O estádio, mais uma vez cheio, nos ajudou muito. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, a gente percebe nitidamente que na segunda etapa, depois das mexidas e principalmente depois de deslocar o Renato Augusto para sua posição original, o Corinthians melhorou tanto que conquistou mais uma vitória nos minutos finais. A pergunta que muito torcedor corintiano se faz é a seguinte: por que não começar o jogo de uma postura mais ofensiva? Por que tão precavido no primeiro tempo e entrar no segundo tempo e no decorrer da segunda etapa começar a soltar mais o time em busca da vitória? Não dá para começar um jogo com uma postura mais ofensiva do que precavida? Muito obrigado. Boa noite. Uma construção de time, não esqueçamos nunca, que é uma construção de time importante, cheia de sacrifícios, quando nós começamos ali no Atlético Goianiense, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, do qual ninguém naquele momento imaginasse que pudéssemos estar nessa situação de tabela que estamos. Esforço e dedicação de todos os atletas, staff, tudo aquilo que está sendo desenvolvido, evidentemente, do presidente, de toda a diretoria e nosso que estamos trabalhando. De maneira que o time ele vai ganhando corpo. Um time ganha corpo sendo consistente, defensivo, forte, meio campo. Nessa construção nós tivemos aí um primeiro período com Cantígio, depois entra Gabriel, volta Cantígio, volta Gabriel, volta Cantígio. Um externo é Gustavo, de repente vem GP. Em algum momento era Adson pela esquerda, já não é o Roger. O centroavante nós começamos com o Luan falso, depois entra Jô. Agora não é Jô, é Renato. Vai se mexendo, vai se mudando. Essa é uma construção de time que nós vamos fazendo, e parte da resposta é aquilo que nós já falamos. Não caracteriza um time, a sua ofensividade, 4 centroavantes juntos. Não. Um time tem que ser equilibrado em todas as suas conexões, e nós estamos buscando esse equilíbrio. Os números nos ajudam e diz que sim, que o caminho é esse, e nós estamos conhecendo o elenco, tendo acesso aos atletas e melhorando cada vez mais e potencializando o time como um segundo tempo. Nem sempre isso ocorre no primeiro. Nós gostaríamos que a performance, o desempenho e o resultado também viesse no primeiro tempo. Nem sempre vem. Um jogo é de 90 minutos. Então nós temos tido boas substituições. Isso aí é um mérito do elenco, mérito dos atletas que têm entrado e potencializado e ajudado bastante o time. Boa noite, Silvinho. Iago Rudá, do UOL. Silvinho, o Corinthians teve um começo complicado nos jogos em casa no Campeonato Brasileiro, né? Chegou a ter uma das piores campanhas como mandante da competição ao longo do primeiro turno, e agora com a volta do público, 100% de aproveitamento, e já são 5 vitórias consecutivas, uma marca que o Corinthians não tinha aí há um bom tempo. O que isso representa para você, para o seu trabalho? Você é um cara que ainda está sendo questionado e criticado por parte da torcida, e o que esses números representam aí para você e para sua comissão técnica? E outra pergunta, por favor, o Arauz não foi relacionado hoje, e ele tem uma sondagem do Necaxa, do México. O Arauz segue nos seus planos para essa temporada, ou ele já está liberado para negociar com outro clube? Obrigado e boa noite. Boa noite. O Arauz, assim como todos os demais atletas, é um assunto que está sendo tratado pela diretoria, não é a minha área ali de atuação. Os atletas que estão aqui disponíveis treinam, eu atuo, do qual sempre respondi da mesma maneira com relação aos demais. A primeira pergunta é com relação... Quando sem duas, a gente acaba tendo muita coisa na cabeça. Por gentileza, Jô, me ajuda. Boa noite, Silvinho. Iago Rudá, do UOL. Silvinho, o Corinthians teve um começo complicado nos jogos em casa no Campeonato Brasileiro, né? Chegou a ter uma das piores campanhas como mandante da competição ao longo do primeiro turno, e agora com a volta... Posso ir já? Perfeito.
Evidentemente que o nosso estádio cheio e o que representa o nosso torcedor, pergunta, e a resposta também é bem clara, ajuda demais, os números estão aí. O da Chapecoense, a complexidade, a beleza do futebol, com a Chapecoense são 3 esquemas táticos diferentes, substituições, desde o primeiro tempo, que não foi o melhor, mas o campo começou a abrir, já falamos sobre isso, as oportunidades estavam ali, e de repente já não tem mais a tática, não tem a técnica, é a alma. E nós fizemos o gol contra a Chapecoense pela beleza de um estádio lotado e um torcedor que te empurra. Hoje não foi diferente, é um adversário duro, Fortaleza. Já falei das qualidades do nosso adversário e mais uma vez, mudanças táticas, técnicas, estratégia de jogo, mas o final maravilhoso, o nosso torcedor empurra demais. Esse 100% representa bastante a volta do nosso torcedor. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Jovem Pan. Silvinho, seu time sofre pouco defensivamente, principalmente pela grande fase da dupla de zaga, João Vitor e Gil. Mas você... Na linha da bola, vai te complicar. No futebol moderno, se eu falar aqui, moderno, já faz 15 anos isso, todos passam a linha da bola, marcam, pressionam. O segundo tempo foi até diferente. Nós conseguimos pressionar mais no campo adversário, isso é ótimo. E algumas vantagens se tira de tudo isso. Boa noite, Silvinho. Fernando Morales, da Rádio Nova Estação e Podcast Mão. Eu gostaria de que você explicasse se você pretende colocar o Cantillo novamente no time titular após ele voltar da seleção colombiana, porque nitidamente o time teve uma evolução quando o camisa de número 24 voltou a entrar em campo. Poderia avaliar isso pra gente, por favor? Boa noite. É claro que eu posso avaliar. Quando eu coloquei Cantillo, recebi muita crítica. Aliás, eu tiro o Cantillo, também recebo crítica. É o time. O Cantillo vem jogando num tripé de meio campo desde a 3ª rodada. Ficou fora um ou outro jogo, uma pequena lesão, uma indisposição, até um certo momento o time vai encontrando outro corpo. E quando a gente fala, não é só o setor de meio campo que é analisado. Gabriel volta e dá conta. O Cantillo fez ótimos jogos, jogou muito bem contra o Bragantino, o Palmeiras tem muito fresco na memória. Depois, por uma outra situação, conexões de meio campo e de time, não é só de meio campo, é de time. Houve uma importância de Gabriel e hoje, mais uma vez, Cantillo entrou e respondeu positivamente. Ou seja, é um atleta do elenco. Um dos titulares desse time, eu digo, o futebol tem 14, 15, 16 titulares. Assim como o Gustavo está fora alguns jogos, mas o Gustavo faz parte desde aquele primeiro jogo do Atlético Goianiense, que eu falei para vocês e citei, onde ali pairava-se muitas dúvidas com relação ao time, e nós vamos trabalhar, segue. Então o Gustavo também, assim como outros, otimizar atletas, inclusive da base, que eu fico muito feliz e sempre digo isso, com os atletas que estão chegando e qualificam, é ótimo. Vamos trabalhar com todos. Espero que ele volte, sim, da seleção colombiana. Aliás, uma deixa aqui com relação ao Cantillo. Recentemente nasceu seu filho, chama-se Thiago, se eu não me engano é com TH. E ele já postou isso e deixou absolutamente à vontade que se perguntassem, pudesse dizer. É uma semana que ele está muito feliz, contente, com o nascimento, evidentemente, do seu filho e a convocação para a seleção colombiana, do qual ele serve, faça bons jogos, mas que volte e retorne para nós aqui como os demais atletas, e a gente vai continuar dando sequência no trabalho. Olá, Silvinho, boa noite. Chico Garcia, TV Bandeirantes. A minha questão é sobre as suas alternativas. A gente tem a sensação de que você dispõe de opções no banco de reservas, mas prefere não utilizar essas opções. Por exemplo, o Gustavo Mantuan, seja de falso 9 ou como um meia atacante, o próprio Luan para construção de jogo no meio, você acaba não dispondo desses jogadores e vai passando as partidas, eles não vão entrando. Você tem uma explicação para isso e uma perspectiva de rodar um pouco mais o elenco daqui para frente? Obrigado. Boa noite. Tenho, claro que eu tenho uma explicação. Mas eu prefiro falar dos atletas que entraram. Nós estávamos comentando exatamente isso agora. A entrada do Gustavo no meio tempo foi ótima. Foi muito boa, foi uma decisão importante que a comissão técnica tomou. O jogo tomou uma proporção diferente no primeiro tempo. O ala esquerdo voltava e baixava e dobrava sempre a marcação no GP, do qual essa bola no pé já não interessávamos mais. Nós queríamos o espaço, e o espaço o Gustavo desfruta muito. Então a troca foi excepcional. Gustavo deu conta mais uma vez daquilo que nós entendíamos das características do atleta. Jô, quando entra, dá sustentação. Antes de Jô entra Cantillo, acabamos de falar numa resposta anterior,
Cantígio realmente começa a fazer o time tocar a bola com mais tranquilidade, essa bola fica menos nervosa, ele tem uma saída excepcional de jogo, repito, excepcional, isso é uma parte muito boa desse atleta também. E Jô entra e cumpre muito com aquela função ali de um cara que vem fazer retenção, dá mais sustentação, corpo e mais presença de área, do qual o gol sai também por isso. Ou seja, os atletas que entraram muito bem no jogo, ajudaram o grupo e é essa força, eu sempre falo para eles, a força é deles. Em alguns outros momentos vão entrar outros jogadores. Oi Silvinho, boa noite, é Bruno Cassucci, repórter do GE. Globo. Alguns colegas já te perguntaram sobre o Renato Augusto, mas eu queria ser um pouquinho mais específico. Depois do que você já viu nos treinos e também nesses jogos dele atuando um pouco mais avançado, numa função ali de centroavante, de falso 9, já dá para tirar uma conclusão? Já dá para saber se o Renato não rende ali? Já dá para falar que é melhor escalá-lo no meio de campo? Ou você ainda pode voltar a utilizá-lo nessa posição? Ainda acha que ele precisa de mais tempo para, quem sabe, se habituar um pouco mais, entender melhor os movimentos? Você ainda pode utilizar o Renato mais vezes nessa função? Obrigado. Boa noite. Eu falei do Renato, que é um atleta de uma versatilidade, de uma técnica apurada, jogador de um grande nível, e fisicamente e tecnicamente o ajuda muito. Renato, eu tenho um entendimento, e assim muita gente do mundo do futebol, do qual eu converso, treinadores, comissões técnicas, inclusive gente que já passou com ele em seleção, em outros clubes. O Renato, ele pode te fazer um falso 9, ele te faz um tripé pelo lado esquerdo de meio campo, ele pode fazer o primeiro, como já o fez em algum momento, se eu não me engano já foi em Bragança, eu citei. São as características que o atleta empresta para o clube. Eu não vou negligenciar nenhuma. Aonde nós entendemos, porque o futebol é uma conexão. Eu coloco amanhã o Renato no time novamente de atacante. Ele faz 2 gols, então ele serviu, agora valeu. Não acredito que seja só adaptação, é uma conexão inteira do time. O Renato empresta muita coisa, como tantos os demais, cada um no seu talento. Enquanto enxergarmos possibilidades para potencializar o time dessa maneira, sim, nós não vamos fazer colocar Renato do lateral esquerdo. Nós não vamos fazer colocar Juliano para jogar de zagueiro. Não, essas coisas nós não vamos fazer. Vamos fazer o que o mundo e o que as coisas têm se propiciando na nossa frente. O óbvio, são 2, 3 posições, funções que pode se fazer, sim, ajuda o time. E, enfim, nós vamos continuar trabalhando com as possibilidades máximas que nós temos e conhecimento de causa. Quanto mais conhecermos o atleta, melhor. Quanto mais conhecermos o clube, as conexões, melhor. E nós estamos falando de 5 meses de trabalho. Nós temos que continuar conhecendo e melhorando. Professor Juliane Yamaoka, da Rádio Band News FM, parabéns pelo resultado. A minha pergunta é em relação à atuação do Gustavo Mosquito, né? Ganhou uma oportunidade no intervalo, no lugar do Gabriel Pereira. Queria que você analisasse depois o comportamento do time, da entrada dele, a atuação do jogador, enfim. Muito obrigada. Boa noite. O Gustavo, como eu já coloquei em umas perguntas passadas, é um atleta que é um dos titulares deste time, teve um começo de campeonato e meio muito bom, sempre nos ajudou muito com gol, com assistência sobretudo, um atleta de uma transição rápida, com potência, um atleta muito promissor, com margem grande de crescimento, entrou bem no jogo, já explicamos que havia uma questão estratégica também, o adversário cobria o espaço, marcava numa linha de 5 e essa bola no pé do GP, ela não estava surtindo grande resultado. Gustavo gosta de espaço e nos ajudou muito. As decisões da comissão técnica foram muito boas no meio tempo em colocá-lo em campo. Silvinho, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Até em cima da pergunta anterior da Juliana, queria saber o que falta para o Gustavo Mosquito ganhar uma sequência na equipe titular do Corinthians. E pegando como gancho as últimas vitórias em casa, Silvinho, queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa dramática que a torcida do Corinthians, né, tanto valoriza. O Corinthians tem essa marca de vitórias dramáticas na raça, no sofrimento. Como é que é isso para você, agora que é técnico, sofre mais, sofre menos do que na época de jogador em relação a esse sentimento? O que dá para dizer sobre esse drama todo que envolve o Corinthians em algumas vitórias? Obrigado, boa noite. Boa noite. A do Gustavo não vou voltar, está respondida. É um dos titulares desse time, é um atleta muito bom e tem ajudado muito e é a força desse grupo. Com relação ao sofrimento, ele é maior, porque eu gostava, estando em campo,
A gente libera toda a adrenalina, tá lá, e a possibilidade real de você dar um carrinho, fazer um cruzamento, visualizar uma situação que possa dar gol, evitar um gol aqui, ter um entendimento, vou, não vou, toco, não toco, passo, não passo. Isso é tudo, eu estou externando um pouco a adrenalina do ex-atleta de futebol, que ela fica sempre na alma. É muito melhor, evidentemente, como atleta. Como treinador a gente sofre muito. Agora, nesse aspecto, um privilegiado, porque provar isso como treinador de um clube potente, impressionante como o Corinthians, que não é grande, é enorme, espetáculo. O estádio lotado novamente é muito bom e nos ajuda bastante. Enfim, não dá para voltar atrás. Melhor como atleta, mas enfim, é gostoso também como treinador. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.